Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é um bom dia. Meu, que dia maravilhoso, que dia lindo. Nossa, muito bom, muito bom. Né, vocês viram a lua ontem? Meu, que lua ontem, que lua. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Falar pra. Opa, é melhor eu não cantar, né? Eu vou perder a minha única audiência, a única pessoa que me retornou para falar que viu, né? Mas ó, eu estava pensando em algumas coisas. Primeiro que o nome, eu estabeleci um nome e eu acho que ele já está errado, né? Eu coloquei lá de carona com o leiloeiro, né? Mas eu estou falando coisas sobre leilão, claro, tal, mas eu estou falando muito mais do que isso, né? E eu acho que o nome tá limitante, né? Tá limitante. Então eu estou pensando em mudar o nome. Talvez um de carona com o grego, né? Por que grego? Porque meu pai é grego, sim. Ele veio da Grécia, é o grego que veio da Grécia, né? Eu acho que é uma premissa. Muito embora as pessoas me chamam de grego por conta do meu pai ser grego e o meu nome é muito grego, Georgios, vem do grego Iorgos, que é o São Jorge, Agios, Agios, Iorgos, é São Jorge em grego, né? Então, Iorgos, Geórgios na Grécia é muito comum. Aqui a gente conhece como Jorge, George, Georges, né? E outras variáveis. Aliás, me chamam de tudo quanto é jeito. Também tem essa, né? Então, mas grego é um apelido que eu tenho desde a infância, né? Desde quando eu era pivete e tal, eu tenho esse apelido. Então, talvez eu use esse é, de carona com o grego, né? Bom, e outra coisa que eu percebi, eu estou gostando muito de fazer esses vídeos e não estou preocupado com a audiência. Na verdade, eu estou querendo despejar, eu estou querendo tirar de mim algumas coisas que eu penso, que eu reflito, que eu observo, que eu vivencio, né? Inicialmente eu pensei no profissional, principalmente, mas eu vou claro, a gente é uma coisa só. Nós somos um ser único e tudo que a gente passa, vive, sente, influencia. Natural, né? É natural. Então é claro que se eu tive uma boa noite de sono, se eu tive uma experiência bacana, se eu tive uma conversa legal com alguém, pô, é claro que isso influencia meu dia, minha vida, meu trabalho, meu lazer, meu descanso, né? Minha filha, tal. Que nem ontem eu fiquei chateado porque ela não me ligou, ficou tarde para eu ligar para ela, tal. Eu fiz um monte de coisa, ontem foi complicado. É raro disso acontecer. Assim, eu falei com ela durante o dia, mas à noite eu não falei com ela, né? Então, mas hoje eu vou buscá-la na escola e vou almoçar com ela, vou ficar um tempo de qualidade. Isso é uma coisa que eu descobri, tempo de qualidade. Não é quantidade, é qualidade. Não é quantidade, é qualidade. Bom, mas uma outra coisa que eu percebi aqui, então, não é um diário, né? Parece, olha lá, o grego, o Geórgios, o Lenor está escrevendo um diário. Não, não é. A premissa não é essa também, né? Apesar de algumas confissões. Imagina, confissões. Breaking news! Para tudo. Olá, olá, olá. Tá. Não, também não é essa a ideia, né? Muito embora algumas coisas aqui não tem programação. Aliás, justamente ontem eu estava conversando com essa minha audiência qualificada, uma amiga minha advogada que viu, gostou, tal. E a gente estava conversando e ela me falou o seguinte, me pediu, falou assim, pô, me deu uma sugestão, né? Fala sobre direitos reais, com a sua experiência, tal. E aí eu até respondi para ela o seguinte, falei assim, vou preparar alguma coisa, né, nesse sentido. Só que eu já escrevi até na mesma frase, quando eu estava escrevendo, eu falei assim, pô, mas a ideia daqui
Não é uma aula, não é uma palestra, não é algo preparado. Preparado no sentido de, olha, eu acordei hoje mais cedo para fazer o roteiro, porque tem dessas, né? Por exemplo, algumas coisas de marketing que eu faço, né? Tem roteiro, né? Tem roteiro. Ó, até o Guilherme lá do marketing, ele me traz o que eu tenho que falar. Já adianto que eu não falo nada. Assim, eu vejo o sentido e eu não falo nada igual, não leio, tal. Não sei se ele fica louco ou se ele gosta. Não, eu só sei que a espontaneidade marca, né? Mas é claro que muitas coisas que eu faço, é claro, hoje à noite eu vou dar vai ter uma reunião do núcleo não, da comissão de imobiliário da OAB, da Vila Prudente, e eu estabeleci um tema lá para falar. Ora, é claro que eu tenho uma preparação para isso, natural. Aliás, sempre que eu vou falar algum tema, que nem agora semana que vem eu tenho o congresso, vou palestrar no congresso, tal. Aliás, esse ano nossa, tá muito bacana os eventos que eu estou participando. E aí, é claro que eu preparo, alguns lugares eu preparo slide para passar, dependendo do formato do congresso, da palestra. A aula, é claro, meu, é claro que eu preparo a aula. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é que muitas vezes a preparação que eu tenho, ela não é na frente necessariamente de um computador escrevendo ou fazendo slide e tal. Que nem eu coloco uma palavra no slide, inicialmente com uma ideia, e eu vou maturando isso no carro. Aliás, quando eu estou indo para um evento, que nem essa semana passada, eu dei aula lá na pós da Direito de São Bernardo, lá para o meu amigo Maísto. Eu preparei os slides, tudo e tal. Até falei, comentei isso com você. Mas eu fui aprimorando a minha aula durante o caminho para chegar na faculdade. Bom, mas não é isso que eu quero. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não quero perder não é a autenticidade, mas é a autenticidade, mas é a situação de, olha, tô aqui, tô dando a tapa à cara, né? Tipo assim, tô falando, um bate-papo mesmo. É isso que eu acho que. Ela me disse justamente isso, pô, é legal. Parece que a gente está realmente de carona, né? Tá aqui no banco do lado. Oi, tudo bem? E aí, beleza? Você viu esse céu que lindo? Né? Tô conversando. Bom, mas então não vai ter uma preparação de aula de tal. Eu vou deixar as coisas fluírem aqui basicamente, porque eu acho que é interessante falar da vida, falar da, do trabalho, do direito em geral, tudo, né? Então, se fosse, por exemplo, falar, direitos reais, vamos lá, o que é o direito real? Vamos lá, lembra do quarto ano da faculdade? A relação direta da coisa para com o seu titular, né? Então, o direito de propriedade, a posse, né? A direitos reais sobre coisa alheia, uso, usufruto, habitação, direitos reais de garantia, e assim vai, a classificação e tal. Mas é importante ter a aplicação, obviamente, e tal, né, disso tudo. Né? Bom, então é isso, vamos conversar, vamos jogar conversa fora nesse de carona comigo, de carona com o grego, de carona com o leiloeiro, de carona com você que está pegando carona comigo, né? Então vamos aproveitar. Bom, e aí, ó, para minha audiência, uma outra coisa, eu falei para ela também, eu falei, olha, eu não estou preocupado com quantidade e sim com qualidade da audiência, né? Aliás, a qualidade, quantidade e qualidade é um bom questionamento, né? Eu acabei de falar sobre tempo de qualidade com a Sofia, né? Tempo de qualidade comigo, tempo de qualidade no escritório, tempo de qualidade com meus pais, tempo de qualidade com a minha família, tempo de qualidade com as pessoas. Eu acho que qualidade é muito melhor do que quantidade.
Isso eu aprendi. Não é que eu aprendi, cara, porque parece que, eu aprendi, então é verdade, você não aprendeu ainda isso? Caraca! Né? Não, cada um tem o seu cada qual, cada um tem a sua visão de mundo, né? Mas eu acho que a qualidade, ela é um fator que se não se contrapõe, mas ela qualifica o tempo. Como assim? Ó, eu tô tendo, como eu falei para vocês, eu mudei há pouco tempo para Atibaia e tô indo para São Paulo várias vezes na semana. Tô indo agora para São Paulo, por isso que eu tô gravando, né? Eu poderia, como já fiz muito, o que eu fazia? Põe o rádio aqui, rádio de notícias, e ficava ouvindo notícia até chegar em São Paulo. Fiz muito isso, muito, né? Aí eu falei assim, pô, meu, caramba, 1 hora, 1 hora e 10, até chegar em São Paulo, o que que eu vou fazer? Falei, bom, eu preciso ser melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero buscar ser melhor. Não sei se é a fase da vida que eu estou vivendo, tal, mas eu quero ser uma pessoa melhor. E aí eu comecei a ouvir filósofos, né, podcasts. Então, Karnal, Cortella, Clóvis de Barros, tal. Então comecei a ouvir, pô, e eu gosto. Sinceramente eu gosto, né? E aí eu ampliei, comecei a ver. Eu tô vendo um podcast que eu tô achando legal, que é o Achismos, do Maurício Meirelles, né? Tem alguns temas que eu achei esse podcast do Maurício Meirelles porque eu estava procurando sobre o Cortella. E ele entrevistou o Cortella, né? Foram quase 2 horas de conversa lá. Meu, e achei bacana o jeito que ele faz, tal. É um bate-papo real, assim, e achismos mesmo, que ele fala, olha, eu acho isso, pá, né? E aí eu vi outros episódios, tudo, alguns que são mais descontraídos, vamos chamar assim, né? Bom, se bem que eu me descon... eu não é que me divirto, eu gosto, mesmo que eu ando filosofia, tal, tudo, eu gosto eu fico feliz, eu aproveito o tempo, tá? E aí ontem até eu comecei a ver um que ele tá, eu esqueci o nome do humorista, um que imita um monte de gente e tal. Aí ele, sim, pra mim é a melhor imitação do Cortella. Até ontem no vídeo eu tentei imitar, né? Eu gravei ontem tal o outro episódio. Porque você, né? Não, péssimo, péssimo, péssimo. Ó, imitando você é um bom professor, né? Continue assim. Acho que a única coisa em comum que eu tenho com Cortella é ser professor. E aí, mas o que eu estou querendo trazer aqui para você é tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. E aí eu estou aproveitando da melhor forma que eu acho. Eu poderia ficar ouvindo música. E tudo bem, e beleza, eu estaria aproveitando. Tanto é que algumas vezes eu só quero ouvir música. Eu ponho aqui no Spotify uma música, isso, aquilo, tal, pá. Ó, Spotify, me patrocina aí, né? Ponho aqui uma música, tal, e vou indo embora, vou cantando que nem louco no carro. Ou às vezes, já teve situação que eu deixei tudo, o rádio desligado e tal, e fui só pensando, né? Eu acho que é interessante isso. Eu estou muito reflexivo ultimamente, né? E está transbordando em algumas situações aqui. Tá? Bom, se você já chegou até aqui, eu fico feliz de verdade, porque uma coisa que é interessante nesse tempo de qualidade, tudo, a gente está vivendo um momento muito líquido, né? Até o Bauman falam sobre isso, sobre liquidez, né? Tal, sociedade líquida, relacionamentos líquidos, tá tudo muito pueril, tudo escorrega pelos dedos da mão, tudo tal. E aí a gente tem, muitas vezes, se não agradou nos 3, 4, 5 primeiros segundos, já era, já era.
não vai nem continuar, nem vai consumir mais, vai pular eventualmente a oportunidade de ver um próximo. Então, isso daí acontece nas redes, né? Se você pega o Instagram, você fala lá 3 segundos. Se você falar, oi, meu nome é George, já foi limado, já arrastaram para cima, já era, já pularam pro lado, tal. Né? E aqui a conversa é diferente, porque eu também quero, da qualidade de tempo que eu estou imprimindo, não que o conteúdo tenha qualidade necessariamente, tá? Não que o conteúdo tenha qualidade necessariamente, mas o uso do tempo com a qualidade que eu evidencio, até porque é um conceito subjetivo, né? Putz, olha só, e aí como a gente vai caindo em outras coisas. Bom, mas o que acontece? A gente tem uma sociedade muito líquida, né? Relações líquidas, efêmeras, que são assim instantâneas, né? E eu acho que a gente precisa de densidade. É claro que pessoas e pessoas, assim, a gente projeta coisas em outras pessoas que não necessariamente se mostram verdadeiras, mas você controla o eu, né? Eu me controlo. Claro, às vezes as expectativas fogem, né? Vão além, tudo tal, me decepcionam. Às vezes sim, óbvio, né? Às vezes positivamente também. Você fala, caramba, eu não esperava isso e por que que... Não, me fala aí, mas por que que agora e não antes? E por que que, assim, do nada? Sério mesmo? Do nada? É até incrédulo, né? Você fala assim, você fica descrente, você fala, não, peraí, né? E assim, eu acho que profundidade, densidade é importante, né? Olha, meu, é que eu não vou pegar a câmera aqui e tal, tudo, mas, cara, tem umas partes aqui da minha viagem que são lindas. Falando em parte de viagem, ontem eu fui para Guarujá, tal, e tem, tipo, meu, eu fui pela Anchieta, eu prefiro Anchieta do que Imigrantes pela paisagem e tal, tudo, pela vibe, né? Até uma certa nostalgia. E aí, meu, cada lugar lindo. Eu até teve um lugar que eu me arrependi de não ter filmado para postar no Instagram. Não sei se vocês me seguem no Instagram também, mas eu tô postando muita coisa diferente, né? Aliás, até eu comprei uma máquina fotográfica agora. Ó, eu vou retirar amanhã. Retirar eu comprei uma ex-aluna minha lá da São Judas postou no Insta que estava vendendo uma câmera e tal. E aí até falei, não, é golpe, porque ela tá vendendo algumas coisas, tal, parece que ela vai se mudar. E aí eu falei assim, não, é golpe, né? Tal. Aí ela falou, não, sou eu mesmo, tudo. E aí eu negociei e tal e comprei a câmera dela, uma câmera bacana e tal. Porque ó, ontem eu tirei foto da lua, não, eu fui tirar foto da lua ontem. Olha só, eu fui tirar foto da lua ontem e o meu celular, ainda que seja bom, ficou péssimo. Quer dizer, eu não gostei, né? Aí eu filmei um pouquinho, porque a qualidade da filmagem ficou melhor. Só que não, sinceramente, não é. Eu queria aquela foto, né? Putz, mas equipamento eu não tenho e talvez com essa câmera eu consiga algumas qualidades melhores de foto e filmagem, tudo. É uma câmera que, tipo, os produtores de conteúdo usam, né? Então, como eu estou produzindo conteúdo, é claro que aqui eu não vou usar porque ela não tem, talvez até dê para ficar em pé aqui, né? Mas o celular está dando conta bacana. Bom, mas olha só, eu estava falando do quê? Dessa questão da densidade, de comprometimento, de entrega, né? De companheirismo, e as relações elas estão muito tá muito fácil não encarar nada. Não sei se você que está aí do outro lado
percebe isso, tem isso, se frustra com isso, ou se tá tudo bem, porque, olha, tem momentos na vida, e eu falo, eu já tive momentos na minha vida que era vida, eu vou falar vida louca, mas não é questão de vida louca, é questão de, olha, não estou preocupado com amanhã, tipo assim, não estou preocupado com amanhã. Hoje eu já tenho um outro pensamento. O momento na minha vida me leva para outro pensamento, né? Então é isso, né? Basicamente é isso. Mas ó, o que eu percebo, e vou levar isso daí para o direito, tá? Vou levar isso para o direito. O que eu tenho percebido, e eu já falei até sobre inteligência artificial aqui algumas coisas, e tem a ver também, né? A facilidade de. é, eu vou falar facilidade de obtenção de conhecimento hoje é diferente de 10 anos atrás. Muito diferente, né? É diferente de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Então, olha só, quando eu fiz faculdade, as consultas de trabalho, de aprimoramento, de estudo, eram livros, basicamente livros. Então a biblioteca da faculdade tinha uma importância muito grande, né? Eu frequentava, não assiduamente, não vou mentir, não vou falar assim, o cara não, eu frequentava, mas não era assíduo e tal. Mas eu gosto muito de livros, né? Então os livros sempre foram os direcionadores do estudo na minha época de faculdade. É claro que aí veio o Dr. Google, né? Foi aprimorando tudo e tal. E eu sempre tive um cuidado muito grande em tudo que eu pesquiso na internet. Eu já coloquei aqui para vocês. Né? Bom, mas o que eu quero trazer é o seguinte: não é nem pelo mesmo lado que eu já conversei aqui, tal, mas é assim. Até ontem, vou dar fazer um parênteses aqui. Ontem, a pessoa que desenvolve o meu site, eu fiz uma observação numa determinada funcionalidade do meu site não, do que eu estou migrando, né? E aí, porque eu estou migrando de site agora, né? De site, eu digo de site, né? De tecnologia, algumas tecnologias diferentes para os leilões. E aí, o que acontece? Eu falei para ela, olha, não concordo com essa função, e eu tinha falado isso numa reunião presencial que eu tive. Né? Então, fui numa reunião presencial, ela me apresentou, eu falei, putz, isso não pode. E falei alguns motivos. Tal. E ela levou para o jurídico da empresa. E quando ela levou para o jurídico da empresa, eu fico feliz porque é, eu gosto de contribuir. Eu tenho dessas, né? Eu contribuo. Aliás, eu contribuí um monte de coisa aqui, de funções que foram agregadas ao meu site e, consequentemente, a de outros leiloeiros, né? Eu ajudei, do ponto de vista jurídico e prático, ao pessoal da técnica lá, da informática, do TI, a desenvolver. Tá? E eu gosto disso. Aí ontem ela me mandou mensagem, eu estava até na estrada. Ela me mandou mensagem e falou assim: eu falei com a advogada aqui agora, tal, e ela falou para. Você pode me passar qual é o artigo que você aplicou para me falar tudo aquilo? Aí eu respondi para ela, falei assim: olha, sabe o que é? Não tem um artigo. É uma interpretação que vai desde um decreto-lei de 1932, que regulamenta a profissão do leiloeiro, passa pelo Código Civil, passa pelo Código de Processo Civil, passa por normas de interpretação da Lei de Registros Públicos, e também entra até no direito do consumidor. Falei para ela, olha, não tem, é uma coletânea. E até, para não ficar um telefone sem fio, eu falei para ela assim:
Ó, passa o meu telefone para advogada aí da empresa, que eu converso com ela de boas. Eu falo com ela. Porque assim, é, essa pessoa que eu conversei é de TI, né? E ela entende, óbvio, ela está há muitos anos, né? Aliás, eu estou há 13 anos com ela de contrato, tudo. Ela conhece muita coisa, óbvio, mas alguns detalhes e interpretações eu preciso falar com quem tem um conhecimento mais técnico sobre o que eu vou falar, porque é uma questão muito técnica mesmo. Um dia talvez eu abra aqui, tá? Mas hoje não. E aí, eu passei tal, não me fez contato ainda tal. Nossa, meu, que lindo dia. Que lindo dia. Não fez contato ainda comigo tal, mas provavelmente vai fazer, né? Bom, e aí, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque apesar do acesso ao conhecimento hoje estar mais fácil, parece que as pessoas estão buscando o imediatismo do conhecimento. É a liquidez do tem as relações líquidas, agora a gente tem o conhecimento líquido, talvez. Não sei se eu estou elocubrando aqui, estou devagando, estou aqui divagando, estou aqui fazendo algum pensamento insano. Mas o que eu observo muitas vezes é que a, o conhecimento que se busca hoje é superficialíssimo. Tal como aquela pergunta que ela me fez: olha, qual é o artigo aqui para eu passar para advogado? Como se a resposta fosse: ó, dá uma lida no artigo XPTO do Código Civil, que está lá. Você vai observar isso, tá? Quando na verdade isso é um. Claro que o que eu tive com ela lá na reunião, que eu de bate-pronto falei, foi algo que, meu, é experiência, o conhecimento, tal, que eu coloquei em prática e quando eu vi a função e ela me falou, ó, funciona assim e você pode fazer isso, eu falei, opa, eu não posso fazer isso não. Não, 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 não. Entendo que não, né? Normas da corregedoria, ó o sol que entrando aqui, que lindo, né? Normas da corregedoria, Código Civil, decreto do leiloeiro, tal, Código de Processo Civil, normas de direito registral notarial, quer dizer, um monte de coisa, né? Então o que eu tô percebendo isso nas petições também. Ó, vou dar um exemplo. Ontem eu fui para o Guarujá para despachar, né? Eu até acho que eu trouxe um pouco desse exemplo aqui ontem, né? Eu falei desse exemplo aqui, acho que vai ser repetitivo, mas eu vou usar ele como gancho porque ele acontece muito, né? Eu nomeado, em julho fiz lá uma petição falando, olha, não dá para fazer o leilão, por quê? Faltavam duas coisas. Uma, a intimação do promitente vendedor. Penhorou direitos do compromisso particular de compra e venda levado ao registro. Tá? Então, direitos do compromissário comprador. Esse é o objeto da penhora. A lei fala, não sou eu que falo, a lei, artigo 799, inciso 1º, inciso 4º, desculpa, fala, tem que intimar o promitente vendedor. Intimação da penhora. Tá? Eu reproduzi isso em parágrafo. E também, artigo 842, tem que intimar o cônjuge ou o companheiro. Né? Eu estendo para o companheiro, tá? A lei só fala em cônjuge. Né? O Código de Processo Civil 842, o Código de Processo Civil. E também não tinha sido ainda, tinha falecido, tal, então tinha que ver se, porque como o bem é indivisível, eu tenho que ver para quem que eu tenho que intimar, né? Bom, mas e aí o exequente, o advogado do exequente, simplesmente fala assim, ó, o leiloeiro não tem razão. Não tem razão por quê? Porque não tem, faça-se o leilão. E já, não nesse caso, mas em outros casos, eu já li assim, olha, aparenta que o leiloeiro não quer realizar o leilão, não tem interesse em fazer o leilão, está colocando empecilhos, tal, né? Mas eu penso, e eu falo isso, eu falei isso para a juíza ontem, eu falei, excelência,
que eu vou falar para a pessoa que me liga no escritório se ela me perguntar, olha, o promitente vendedor foi intimado nos termos do artigo 799, inciso 4 do CPC com relação à penhora? Eu vou falar o que para essa pessoa? Eu vou falar, então, sabe o que é ver nos autos? Não! E se eu falar isso, ela vai ver e falar assim, então, eu vi nos autos, se é advogado que entrou em contato comigo, falar, olha, então, eu vi nos autos e não achei. E você está fazendo leilão, e aí? Falei, eu vou falar o quê? Então, não vai vender. Ó, o leilão, o simples fato de ter um edital de leilão não apaga falhas. Não apaga falhas. Tem evicção no leilão, tem impugnação ao resultado do leilão. Quer dizer, e outra, quem analisa, isso a gente está. Uma outra coisa da superficialidade, né? Se você vê no Insta, estão falando assim, vale super a pena ver o leilão, aproveita, só faz análise sob o ponto de vista, não é nem financeiro, é matemático, né? Tal. E aí, bola para frente, arremata lá. Para quem não conhece isso, fala, nossa, eu vou mergulhar aqui, vou mergulhar em dinheiro, vou ficar rico. Não, dá para ganhar muito dinheiro com leilões. Eu cunhei uma frase que é assim, todo leilão vale a pena se a análise é bem feita. E eu entrei nesse ramo dos leilões, como eu já contei a história aqui, advogando para rematante, analisando isso, né? Bom, vamos fechar esse recorte. Então, o que eu quero trazer aqui é conhecimento, ou melhor, que o que eu percebo são petições simples. Nossa, tem um advogado que frequentemente eu observo petições dele, ele peticiona em uma lauda, e assim, ele só faz pedido, ele não tem, ele não fundamenta o que ele quer, não dá para entender o porquê que ele quer, ainda que, claro, quando ele está certo, tranquilo, eu entendo, eu vejo além do que ele escreveu, mas às vezes ele escreve umas coisas sem nexo, e eu falo, peraí, né? Por que você está querendo isso? Ou por que o leiloeiro não tem razão? Requer que seja ele intimado para apresentar o edital do leilão. Tá, mas não tem razão por quê? E outra, se a juíza mandar, falar assim, realmente, Jorge, você não tem razão, faz o leilão aí, cala a boca. Eu vou fazer, mas eu preciso ter isso por escrito, eu preciso ter decisão, né? Porque aí eu vou colocar no edital do leilão. Então, assim, o conhecimento hoje tá muito superficial. Mas, e aí, olha só, é aí que você, advogada, você, advogado, e você, profissional em geral, porque isso daí deve ser também deve ter também em outras profissões, né? Vai fazer o quê? Vai nadar de braçada se você se aprofundar. Sim. Então, definiu a tua área. Claro, a definição de uma área é complexa, não é simples. Eu demorei bastante até para definir a minha área, que caiu de paraquedas na minha vida, caiu no meu colo e eu, vamos lá, né? E aí eu fui me destacando, tal, me aprimorando, né? Abracei realmente a área. Então, assim, eu acho que é interessante, se você já definiu sua área ou você está em buscas de definir a sua área, a primeira coisa que você tem que fazer olha, ao tempo de você definir a tua área, qualquer que seja ela, porque para definir isso, a gente passa por necessidades. Pô, você precisa de dinheiro! E se você precisa de dinheiro, eu já fiz trabalhista, ao mesmo tempo que eu fazia consumidor, ao mesmo tempo que eu fazia condominial. Por quê? Porque eu precisava pagar, os boletos sempre vencem. E aí eu precisava pagar, né? Então, assim, quando a gente pensa no conhecimento, e aí, até mesmo para você se aprofundar e ver se tem um mercado, um nicho interessante, eu acho que, assim, toda faceta do direito, toda perpendicularidade do direito, toda a profundeza de um tema de direito, ele gera mercado.
né? Uns mais, outros menos, concordo, claro, não estou generalizando tudo para o bem, porque não é tudo as mil maravilhas. Mas, por exemplo, o direito tributário vai estar na moda agora com essa reforma tributária. Eu estou analisando algumas coisas, claro, voltadas ao mercado imobiliário, que eu estou ficando assustado e que vai ser complexo. Até estava conversando ontem com a juíza, porque tem alguns juízes que me dão a abertura de conversar, sugerir coisas, tal, e conversar mais do que excelência, eu estou despachando aqui, porque eu não sou, eu sou um auxiliar da justiça, eu estou lá para auxiliar a justiça. Então eu sou uma pessoa de confiança do juízo e eu não estou olhando para o credor ou para o devedor. Eu estou olhando para o processo e para validade e efetividade. Esses são os meus é, dois, duas bases aqui. O supedâneo da minha atividade, né, os alicerces, eu queria falar alicerces. Né, os alicerces da minha atividade estão relacionados com o quê? Com validade e efetividade. Se eu evidencio que um deles está comprometido, eu vou falar, excelência, não dá para fazer o leilão. Né? Vamos aprimorar aqui na minha sugestão. Nem sempre eu estou certo ou é acolhida a minha sugestão. Né? Mas esse conhecimento profundo que você tem que desenvolver é uma habilidade que vai te fazer naturalmente ser diferente. Naturalmente você vai ser diferente só por pensar mais, por se dedicar mais, por estudar mais. Pensa qualquer referência que você tenha, qualquer pessoa que você... E é interessante você ter modelos, tá? Eu tenho meus modelos, assim, de pessoas que eu falo, meu, quero ficar igual esse cara, igual essa mina. Quero, né? Tá passando um avião aqui, aqui já tô chegando em Guarulhos, né? Tô em Guarulhos, na verdade, na Fernão Dias, já na parte de Guarulhos. O que acontece? Você tem aí uma perspectiva de ter um modelo e pegar as coisas boas que podem agregar muito, né? Se modelar, fazer igual, fazer do seu jeito, né? Lembra, ontem até eu falei sobre perseverar e não persistir, tal, se aprimorar. E o conhecimento é importante. Então, por exemplo, se a gente pega direitos reais, que até foi o tema sugerido, vocês viram que eu não, né? Desculpa aí. Não, eu ia, juro para você que eu pensei que eu ia falar. Não, então, vamos pensar o seguinte. Mas o que é? Qual a diferença entre alienação fiduciária e hipoteca? Então, um dia eu vou trazer esse tema aqui. Diferenças práticas da hipoteca e da alienação fiduciária. E do ponto de vista, ó, do ponto de vista do credor, fiduciário ou hipotecário, do ponto de vista do devedor, do ponto de vista de terceiros. Tá? São várias vertentes aqui que devem ser analisadas. Tá? Claro que para o credor fiduciário ele tem sempre mais proteção. Né? O credor hipotecário agora com a lei 14.711 de 2023 também tem mais. Você vê, eu percebo quando eu estou chegando perto de São Paulo por causa dos buracos também. Né? Tem mais proteção. O credor hipotecário hoje em dia, nossa, a nova hipoteca. Até gravei o Adnocast lá, que é um outro projeto que eu tô de comunicação, né, lá é mais técnica, muito embora eu estou levando para um caminho de eu entrevisto lá, eu sou só o âncora lá, né? O âncora que leva para baixo na profundidade do entrevistado, né? Eu quero conhecer o entrevistado e eu estou indo para um lado que não é só profissional, é pessoal também. Aliás, essa semana agora, se eu não me engano, vai ao ar a primeira parte da entrevista que eu fiz com o professor Durval, um amigo meu, nossa, um amigo de longa data, Durval.
Salque, porque é italiano, Salque, parece que é assim que se fala, Júnior. E eu falei com ele muito sobre o viés da vida dele, né? E ele tem uma história muito interessante, vale a pena conferir lá no Adnocast, o podcast da Adnotar, que eu faço parte. Né? Mas então, olha, então eu acho que desse papo tudo aqui que eu estou trazendo com você, para você, não fique na superficialidade. É muito cômodo e às vezes satisfaz. Meu, hoje de novo está sem trânsito onde deveria estar. Quer dizer, ó a minha frase. A gente está tão acostumado com o trânsito que se surpreende quando não tem trânsito. E hoje é a segunda vez. Estou dando crédito para a inauguração do viaduto aqui, do complexo na Dutra, que interliga Fernão Dias e vice-versa. Que, ó, juro para vocês, agora vai parar um pouquinho. Mas, assim, infinitamente mais fluido o trânsito do que semana passada. Mano. Eu queria ter a arte de imitar, eu queria ter a arte de cantar. Muito embora. Ó, o trânsito é porque tem um caminhão quebrado. Olha só, tá? Agora já está andando mais novamente. Então, por causa de um caminhão quebrado, diminuiu um pouquinho, mas não parou. Eu queria ter o dom. Eu já. Eu tive experiência de cantar em uma banda Fizemos um show. Não, dois, três shows. Três shows. E não faz muito tempo, não. No Instagram tem foto minha, foto, porque eu não. Eu acho que eu nem tenho vídeo. Não, tem o vídeo dos ensaios. Né? Os ensaios eu gravava um pouquinho, algumas coisas e tal. Né? Na época que eu dava aula na São Judas, alguns professores lá, o Marlon, o Zanzanelli. Putz, eu falei com ele essa semana passada eu falei com ele. Outro cara, gente boníssima, tal. Putz, um amigo do coração mesmo, um cara muito bacana, um guitarrista e vocalista top. O Marlon, um baixista, tal. Eu preciso voltar para me divertir com algumas coisas aí. Né? Lembre-se, qualidade, tempo de qualidade. Né? Então, é isso, acho que falei demais hoje e falei demais de mim, né? Mas não sei se tá legal tudo, mas pelo menos a minha audiência gostou. Olha só, sugestões, dúvidas, críticas, lamentos, trocas, permutas, fiquem à vontade aí para deixar recado aí ou me falar lá no Insta, tudo, não tem problema, tá? Meu objetivo é falar, né? É talvez levar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu vivi, um pouco do que eu acredito para você, não para que você me siga, faça o que eu falo, faça o que eu digo, né? Não para você falar, nossa, o cara é foda, não sei o que, tal. Mas para você refletir, refletir. Tô errado, tô certo? São as minhas verdades. Você tem as suas verdades, eu tenho as minhas verdades e tudo bem. Meu, tudo ótimo. Por quê? Porque tudo bem, entendeu? Não tem, olha, eu acho que a individualidade ela é muito importante. É uma marca, é um diferencial, um signo distintivo de cada um de nós, né?
E assim, eu tenho as minhas, boas, ruins, interessantes, desinteressantes. Você fala, pô, meu, bitoladas ou não, não sei, né? Mas são minhas e como eu sempre digo, pelo menos ultimamente, eu sou um cara perfectível, eu estou em busca de melhorar, de me tornar melhor, um pai melhor, um professor melhor, um leiloeiro melhor, um homem melhor. É isso que me move, tá certo? Certo ou errado? Não sei. Se isso vai tocar teu coração, tua mente, tua alma, também não sei, né? Mas eu confesso que eu estou feliz, feliz, de verdade, por ter esses momentos aqui. Primeiro farol que eu peguei, eu vou desligar aqui. Beijo, abraço, aperto de mão, o que for pra você. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.